Que fonte de amor você está bebendo? Que fonte de amor está enchendo o nosso coração? Que tipo de amor estamos levando uns para os outros? E que tipo de amor as pessoas aí fora estão vendo de nós? Precisa ser um amor revelado em Deus. Eu disse que hoje nós temos visitantes aqui. Graças a Deus pelas vidas de vocês. Essas pessoas, elas não vão ver Deus aqui. Elas não vão ver Jesus aqui. E elas não vão ver o Espírito Santo aqui. O que elas vão ver aqui? O que, gente? Nós. Elas vão ver nós. Vão ver o pastor Jonas, vão ver vocês, vão ver a banda, vocês que estão um do lado do outro. Elas têm que ver Deus em nós. E têm que ver Jesus em nós. E têm que ver o Espírito Santo em nós. Vocês não entendem isso, não é? Nós somos a testemunha desse amor que nós bebemos, e a fonte desse amor é Deus. Por isso que o pastor Jonas sempre fala, quanto mais perto de Deus você está, mais cheio de amor você está. Quanto mais longe de Deus, mais vazio de amor. Quanto mais ranzinza você está, você vai, ei, meu Deus do céu, eu não tenho andado muito perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais cheio de amor eu tenho. O amor precisa ser, presta atenção, o amor precisa ser manifestado, demonstrado. Nós precisamos manifestar o que nós bebemos no altar às pessoas que convivem conosco, uns aos outros. E isso não é nada fácil. Porque nós somos cheios das nossas convicções, segundo nós achamos, e nós nos esquecemos que nós temos uma natureza pecaminosa que luta contra essa vida em Deus, contra essa vida no Espírito. Elas brigam aqui dentro, conforme nos fala Gálatas. E eu preciso me esvaziar de mim mesmo para viver o que Deus quer. E aí eu vou viver esse amor que a gente recebe da fonte, que é Deus. E eu vou colocar para vocês, conforme Paulo descreve aqui, 8 princípios desse amor. E vou fazer de forma rápida, para que a gente não demore muito. Primeiro, o amor, pode mudar aí. O amor, Paulo diz assim, olha, vocês devem principalmente dar honra a os irmãos, aos outros, e não? Primeira coisa, o amor de Deus honra o outro, não honra você. Eu não busco os meus próprios interesses, eu não busco dizer, eu sou o cara, eu sou o tal. Eu olho para os meus irmãos e eu penso assim, nossa, como esse irmão é bênção na minha vida, como essa irmã é bênção na minha vida. Olha o quanto eu tenho sido abençoado por essa vida da nossa igreja, quanto Deus tem falado comigo, ministrado, me abençoado através dessa vida. O que eu posso fazer para honrar esse irmão? O que eu posso fazer para honrar essa irmã? Porque esse é um princípio bíblico, o princípio da honra. É honrar a Deus, é honrar os pais, é honrar as autoridades, é honrar os seus líderes, e é honrar o seu irmão e a sua irmã. Amém, gente? Enquanto eu estou falando aqui, eu sei que Deus tem colocado aí no seu coração, irmãos da nossa igreja, irmãs da nossa igreja, que você está dizendo é verdade, pastor. Ah, se não fosse esse irmão na minha vida, se não fosse essa irmã na minha vida, como eles têm me abençoado, têm me fortalecido, têm me ajudado. Você tem que pensar assim, o que eu posso fazer para honrar essa vida? O que eu posso fazer para honrar esse irmão, para honrar essa irmã? Eu vou levar lá em casa para dar um almoço, eu vou levar para jantar, eu vou levar eles para comer uma pizza, eu vou preparar alguma coisa, uma cuca! Ah, quem recebeu a cuca já deu um sorrisão ali, não é? Porque eles me abençoam tanto, abençoaram a Thelma, e a gente fica pensando assim, o que a gente pode fazer para honrar esses queridos que têm nos abençoado tanto? Isso é demonstração de amor. Isso é demonstração de amor. E você não vai conseguir fazer isso por todas as pessoas, mas nunca deixe de fazer o pouco que pode, por não poder fazer o muito que gostaria. Anota aí. Nunca deixe de fazer o pouco que você pode, por não poder fazer o muito que você gostaria. Porque fazendo isso, você vai honrar a vida desses queridos que te abençoam tanto. Segunda coisa, o amor, pode botar lá, o amor cuida. E é tão bonita essa expressão de Paulo, e ao mesmo tempo é engraçada, porque ele diz, não sejais vagarosos, ou em outras traduções remissos, mas sabe o que essa palavra grega aí é lerdo?
Não sejais lerdos no cuidado, mas seja entusiasmado, fervoroso de espírito, no cuidar do outro. Deus deu a responsabilidade para a gente cuidarmos uns dos outros no seio da igreja. Gente, é ou não é verdade que muitos de vocês aqui têm mais amizade aqui dentro do que tem com a própria família? Ou que tem com, às vezes, irmãos ou tios? É ou não é verdade? Nós temos um vínculo de sangue, que é o sangue de Cristo, que nos salvou, nos remiu, nos inseriu no corpo. E aí Deus coloca na nossa vida pessoas que a gente ama tanto. E Deus está falando para a gente, através do apóstolo Paulo, que dentro do seio da igreja a gente não pode ser lerdo, vagaroso em cuidar do outro. Nós precisamos demonstrar o amor no cuidado. Então essas pessoas que vocês convivem mais, elas precisam ser amparadas por vocês. Através da oração uns pelos outros, através da visitação, através de fazer o bem em favor do outro, de ajudar essa pessoa. Se você souber, eu falei isso essa semana na reunião dos pastores da IBB, se a gente souber que tem uma família da nossa igreja passando algum tipo de necessidade, nós não podemos ser lerdos em ajudar. Amém, Max? Nós não podemos ser lerdos em ajudar. Nós precisamos ser rápidos em ajudar aquele irmão que está necessitando, precisando de alguma coisa. E às vezes, irmãos, não é de dinheiro. E às vezes não é de comida. Às vezes a gente acha que é só aquele que precisa de comida, ou precisa pagar uma luz. Não é. Às vezes é de um abraço, de um carinho, de um acolhimento, de uma atenção. Às vezes a gente atende pessoas que não são pessoas que precisam de grana. E não são pessoas que passam por necessidades. São pessoas que são carentes de afeto. Vocês entendem isso? Pessoas carentes de afeto. Eu li um estudo bem interessante, que as pessoas que sofrem algum tipo de trauma, elas têm uma substância correndo no sangue, que indica aos exames médicos que elas sofreram um trauma. E essa mesma substância de um trauma, de bater a cabeça, de cair no chão, de ter um machucado, é a mesma substância encontrada em pessoas que são abandonadas, sabiam disso? Crianças abandonadas, pessoas adultas que foram abandonadas, essa mesma substância corre no sangue delas. Porque essas pessoas estão carentes que você chegue e abrace. Que você seja bênção na sua vida. E você diga: Jesus, me ajuda, porque eu quero ser essa pessoa no meio da igreja. Nós temos um exemplo muito forte aqui na igreja. Quando um homem chegou aqui na igreja, eu estava aqui, lembram que tinha uma escada aqui, antes da reforma? Tinha uma escada aqui. E ele estava sentado mais ou menos ali onde estava o André, e eu olhei para ele estava um semblante muito triste. E eu normalmente não faço isso, né? Eu fico dizendo aqui, se abraça, mas eu mesmo não vou, não é? Abraça aquele outro, abraça aquele ali, irmão, vem aqui, mas eu mesmo não devo. Mas naquele dia eu vi ele, eu desci, abracei ele, aí ele agarrou comigo. Agarrou e chorou. Aí eu voltei para cá, e o culto continuou. Quando terminou o culto, ele falou: Pastor Jonas, hoje eu recebi aqui tudo que eu estava precisando. Sabe quem é ele? Pastor Toninho, da terceira idade. E desde aquele dia ele está até hoje, ele nunca mais saiu. Por causa de um abraço. Nós temos um outro caso bem interessante, de um irmão que foi ao banheiro, chegou lá e encontrou um outro irmão, e é difícil de acontecer um homem abraçar outro homem em banheiro, é ou não é verdade? É ou não é verdade? As mulheres vão juntas para o banheiro, né? As mulheres, elas vão juntas para o banheiro, vão em 3, 4 para o banheiro, lá elas fazem aquele abraço coletivo, choram junto, trocam batom, sombra. Os homens, eles nem se olham dentro do banheiro. Já pensou se eu digo assim: Max, vamos no banheiro comigo? Não tem como. Isso jamais vai acontecer, não é, irmãos? Jamais vai acontecer. Mas esse irmão, ele chegou na igreja a primeira vez. Um irmão, que foi o nosso falecido pastor Toninho Martins, deu um abraço nele, dentro do banheiro.
Ele disse que ficou todo constrangido, ele já deu testemunho aqui, ele já ficou constrangido, ficou meio assim, desconcertado. Mas aí no dia do testemunho dele, do batismo, ele falou: olha, o que me fez ficar na igreja foi um abraço que eu ganhei no primeiro dia que aqui cheguei, lá dentro do banheiro masculino. Eu falei: é? Ele falou: é, pastor. Tem muita gente carente, gente. Não seja lerdo em cuidar das pessoas. Se você sabe que esse irmão, essa irmã está precisando de um carinho, de um abraço, de uma visita, de uma atenção, você precisa ser rápido em fazer, em ajudar. Esse é o amor que precisa ser demonstrado. Terceira coisa, o amor tem um tripé, igual o tripé ali da câmera, sabe? A sustentação. O amor, alegre-se na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esse é o tripé que sustenta essa relação de amor entre nós. Nós precisamos ser alegres na esperança. Eu tenho um Deus, amém, gente? O Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio, Ele anda comigo. Seja nas campinas ou no deserto, eu sei que Deus está comigo. Nas horas mais escuras da minha vida, eu não consigo enxergar absolutamente nada, mas eu sinto a mão de Deus me cuidando. A mão de Deus andando comigo, essa é a minha esperança. Eu tenho esperança que eu vou para o céu, que Jesus Cristo vai voltar. Essa é a minha esperança. É a esperança da igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não importa o que aconteça nesse mundo, não importa quem esteja no poder, eu sei que no fim Jesus Cristo é o grande vencedor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vem ao toque da trombeta e vem para resgatar a sua igreja. Essa é a minha esperança, irmãos. Aleluia! Sede pacientes na tribulação. Irmãos, tem igreja que prega: você vai aceitar Jesus, a sua vida vai mudar. Vai ser um mar de rosas. Você vai comprar casa nova, vai comprar o carro zero, e vai ser tudo mil maravilhas. Eu não sei que Bíblia que eles pregam, mas a nossa não é. Porque a nossa Bíblia diz assim: no mundo vocês terão aflições. E quando vocês passarem pelas dificuldades, eu estarei com vocês. E Jesus diz: eu deixo-vos a minha paz, não como o mundo dá, mas a paz que eu quero dar ao seu coração. E às vezes a gente não tem paciência de passar pelo processo. Nós temos um processo para passar pelas tribulações, e a gente tem que passar. Irmão, sexta-feira da semana passada, sábado, domingo, o pastor Taveira pregou aqui, uma mensagem muito abençoadora, mas eu resolvi fazer 3 implantes de uma vez só. Fiquei igual o Fofão. Vocês lembram do Fofão? 3 implantes dentários aqui, para poder tirar o aparelho. Frio, eu enrolado no cobertor tomando sorvete. Vocês riem porque não é com vocês. Thelma fazendo purezinho de batata, sopinha batida no liquidificador, não é? Tudo gelado, não podia botar nada quente. Tudo gelado. E aí, pastor, eu falei: tem que passar pelo processo, não é? Tem que passar pelo processo. Ainda vou tirar os pontos direitinho, né? Ainda tem unzinhos ali, tem que tirar. Se uma linhazinha aparecer aqui, vocês me avisem que eu faço assim. Tem que passar pelo processo. Você tem a sua luta, a sua dificuldade, e você precisa passar pelo processo com paciência, porque nisso Deus tem coisas para te ensinar, para te revelar, para te mostrar. E você precisa ser totalmente envolvido por esse amor de Deus para dizer: Deus não está bravo comigo, Deus não está querendo me castigar, mas Deus tem algo extraordinário para fazer na minha vida, e Ele vai me abençoar através dessa luta, não é, Fernanda? E sede perseverantes na oração. Irmãos, a igreja, ela é sustentada pela oração. Meu pai foi ali orar comigo no gabinete antes de vir, ele sempre vai lá orar comigo. E aí as irmãs estavam saindo da sala de oração. Tinha umas irmãs saindo da sala de oração hoje antes do culto, orando pelo culto, orando por vocês, pela gente. E eu disse para o meu pai: pai, essas mulheres sustentam a igreja. Essas mulheres sustentam a igreja em oração. O pessoal do Ministério de Oração, 7 horas da manhã, esses homens e mulheres que se reúnem todo domingo, 7 horas da manhã para oração, eles sustentam a gente. E isso é parte do corpo.
Isso é amor sendo demonstrado pela igreja. E eu sei que muitas e muitas coisas acontecem na minha vida, na vida da igreja, porque essas mulheres, esses homens, eles nos sustentam em oração. Nós todos oramos, mas Deus tem aquelas pessoas que eles têm o dom da oração, como diz o apóstolo Paulo. E Ele nos abençoa demais. E graças a Deus por essas vidas, isso é demonstração de amor. A oração é o respirar da alma. A oração move os céus. A oração está totalmente ligada às ordens que são dadas nos céus, em seu favor, em favor da igreja. Tem uma coisa que eu sei, depois de tantos anos de ministério, é que Deus não aguenta ver um coração quebrantado. Deus não aguenta. Um coração quebrantado, Deus não resiste. Deus resiste ao teu orgulho, à tua prepotência, ao teu salto alto. Deus resiste. Mas quando você se derrama na sua presença, Deus não resiste. Ele se move em teu favor. Os anjos se tornam os operários do céu. Saem em diligência para abençoar o povo de Deus. Você. Então permaneça firme em oração, diariamente buscando ao Senhor. Esse é o tripé da sustentação desses relacionamentos que nós temos. Pode mudar, por favor. O amor compartilha as necessidades dos santos, porque o amor é o quê? Caridoso. Irmãos, demonstrações de amor têm a ver com caridade. O que é caridade? É o bem em ação, é o amor em ação. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo é para fazer obras. Todo mundo aí? Aleluia? Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por causa de Jesus. Mas nós somos salvos para quê? Ficar todo mundo na rede bebendo limonada? Não, gente. Nós somos salvos para servir, para abençoar os irmãos, para fazer caridade, para fazer doações. E aí que vem no meio da igreja você doar alimentos para irmãos que estão precisando. Pagar a luz, pagar a água de alguém que está precisando. E vocês fazem isso. Todas as vezes que eu trago aqui, vocês pagam. E todas as vezes que eu digo que a gente precisa de alguma coisa, vocês doam. E graças a Deus por isso. E é isso mesmo, é o que a gente tem que fazer. E até ofertas financeiras para pessoas que estão precisando. E eu volto a falar, eu não consigo fazer tudo por todos. Mas eu preciso fazer alguma coisa por alguém. E a Bíblia diz lá em Gálatas que nós devemos fazer primeiro aos domésticos da fé. Primeiro a nossa família, primeiro a nossa igreja. E depois estendendo pela comunidade. Mas gente do céu, uma igreja desse tamanho não pode ter uma família da nossa igreja que não tem o que comer em casa. Amém, gente? Nós não podemos ter uma família da nossa igreja que não tenha o que comer em casa. Não fiquem me olhando assim. Se a gente souber, se vocês souberem que a gente tem uma família da igreja que não tem o que comer em casa, vocês têm que me falar ou falar com o projeto Isaías. Paulo está aí hoje? Está trabalhando. Fica de pé aí, Paulo. Esse menino aí, ó. Esse menino aí tem o dom da misericórdia, esse menino. Ele tem o dom da misericórdia. Ele é o cara que tira a camiseta e dá para o cara que precisa. Quando vocês souberem de alguém da nossa igreja, nossos irmãos em Cristo, que nós amamos, a gente não vai ser lerdo em ajudá-los. Nós vamos falar com o Paulo, ou falar comigo, ou falar com o pastor Taveira, com um dos pastores, e a igreja vai se mobilizar para que essa família tenha o que comer. O pastor Taveira falou. Quem estava aqui na reunião do Projeto Isaías sexta-feira, levanta a mão, ó, todas essas pessoas estavam aqui. O pastor Taveira falou que tinha uma pessoa fazendo marmita para levar para os mendigos. Nossa igreja tem feito 120, 130 marmitas cada vez que sai. É isso, né, Paulo? Mais ou menos isso. Mas tinha uma pessoa fazendo marmita, cozinhando, para entregar na rua, e ela confessou para alguém do grupo que ela mesma não tinha o que comer em casa. O que nós temos que fazer, gente? Já pega 5 marmitas e fala, essas 5 aqui não é para mendigo não, essas 5 aqui é para ti, filha. Primeiro os domésticos da fé. Estou certo ou estou errado? E aí nós precisamos fazer com que esta família tenha o que comer, porque nós precisamos exercer a caridade entre nós. Vocês lembram que eu falei que a mensagem não era para fora hoje? E Paulo está falando para a igreja, Romanos 12, é Deus falando para a igreja.
O amor precisa ser demonstrado, manifestado uns para com os outros. Vocês estão aí? Amém. O amor é o quê? Põe lá. O amor tem empatia. O que é empatia? Empatia é sentir o que o outro está sentindo, é se colocar do outro. Aí Paulo vai dizer assim: chorai com os que choram e se alegrem com os. Então fala para mim, o que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? É claro, né, gente? É muito mais fácil chorar com os. É muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Quando a gente vê alguém chorando, a gente nem sabe o motivo, já chora junto, não é verdade, gente? Não é? Chega aqui na igreja, já vê ali um irmão, uma irmã chorando, a gente já vai, já chora, e depois de chorar 15 minutos, vai, por que nós estamos chorando mesmo? Agora o irmão comprou um carro, chega com o carro zero na igreja. Aí o povo fica assim, exibido, né? Podia ter deixado em casa, veio para a igreja, carro zero. Ou o irmão tem uma vitória, uma promoção, como é que a gente fica? A gente precisa exercer entre nós essa bênção de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E fazer isso e colocando no lugar do outro, dividindo tanto a tristeza quanto a alegria. E dizendo, meu Deus, que coisa maravilhosa, que esse meu irmão em Cristo, olha, eu lembro dele, chegou na igreja com ramela nos olhos, olha só, meu irmão, comprou um carro zero, Deus é bom demais, ainda comprou lá com o Max, deu comissão para ele, aleluia, Jesus, amém, Senhor. E se alegrar de coração, e orar com ele, não é? De vez em quando eles me chamam para orar pelo carro novo, eu vou lá e oro de coração, porque é tão maravilhoso a gente ver isso no meio da igreja, o irmão que conseguiu a casa própria, o irmão que conseguiu um emprego, estava desempregado, não é? O irmão que estava tentando filho, e 2 anos, 3 anos, ganhou um filho, não é? Aleluia, mesmo que você diga assim, é a cara da mamãe, aleluia. Agora, irmãos, se temos também irmãos na igreja sofrendo, passando por necessidades, passando por dificuldades, vivendo dificuldades financeiras, dificuldades na família, no casamento, dificuldades na área da saúde, a gente precisa se juntar com esse irmão, com essa irmã, e orar com ele, e chorar junto, não é? E dividir essa carga, porque é isso que Deus espera que aconteça no seio da igreja. Que a mão do Senhor esteja nos ajudando a sermos assim, meus queridos. Esses irmãos da igreja que você vê sofrendo, se coloque do lado. E se você vê eles se alegrando, agradecendo, celebrando uma vitória, se alegre com eles. Não fique dizendo assim, Deus, porque ele não eu. Diga, Deus, obrigado, porque tu tem propósito na vida desse irmão, dessa irmã. Uma hora eu sei que o Senhor também vai trazer essa bênção sobre a minha vida, mas agora eu me alegro, porque o meu irmão, a minha irmã, galgou essa posição, conquistou essa vitória. Bendito seja o Senhor nosso Deus. O amor tem empatia uns pelos outros. Pode mudar. O amor, ele é humilde. Paulo vai falar o que já falou no verso 3. É para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Paulo vai dizer assim, olha, não sejam orgulhosos. Não ache que você é que sabe tudo, que você que tem os posicionamentos corretos, que você é que sabe das coisas, achando que o outro irmão não é de nada. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele lavou os pés dos discípulos, é isso que a Bíblia fala. E quando perguntaram para ele, olha, quem vai ser o primeiro lá no céu, quem vai sentar à tua direita, quem vai sentar à tua esquerda? E ele disse assim, aquele que serve é o que vai ser o maior lá no céu. Quando você vai para o altar é para se esvaziar e se vestir de humildade. Qual é o irmão mais humilde da nossa igreja? Qual é a irmã mais humilde da nossa igreja? A Bíblia diz, Paulo está dizendo que você tem que se associar com ela. Não só com os doutores, não só com aqueles que têm mais grana, não só com aqueles que têm sido mais abençoados, mas com aqueles irmãos que são mais humildes. E pelo fato de serem mais humildes, não significa que eles não estão sendo tão abençoados pelo Senhor quanto você. Porque Deus tem propósito para a vida de cada um de nós, e eles são bênçãos. Uma das pessoas que trabalhou muito na recepção da igreja foi o irmão Hamilton. Fica de pé, irmão Hamilton. Servo de Deus. Aleluia. Dá um sorriso aí que eu quero ver como é que ficou. Coisa linda. Aleluia.
A Clara está aí hoje? Não? Irmãos, o irmão Hamilton é um irmão maravilhoso, ele trabalhou ali na porta tantas vezes. Ele tem um abraço de urso. Vocês já receberam abraço de urso? Ele tem abraço de urso. Aí chegou a notícia, pastor Dario disse, olha, irmão Hamilton quebrou a dentadura. Foi ou não foi, irmão Hamilton? Aí fizeram uma campanha aí na igreja, e a Clara, né, que é dentista, resolveu fazer a dentadura nova para ele. Já está tudo pronto. Aleluia. Está bonito, hein? Maria cuida dele, que o homem está tinindo. Não é bonito isso, gente? Você vê isso acontecendo no meio da igreja? O irmão quebrou a dentadura e os irmãos da igreja mesmo pagaram a dentadura para ele. Não é bacana isso? Isso é a graxa que nos une. A graxa. Amor uns pelos outros. Favor uns pelos outros. E isso precisa continuar acontecendo sempre. Não vão quebrar as dentaduras, pelo amor de Deus. Mas uma hora que precisar, isso precisa acontecer entre nós, sempre. Porque o amor é humilde, se associa aos humildes, aos necessitados, àqueles que precisam. E a gente precisa olhar os nossos irmãos mais humildes. Posso compartilhar com a igreja o negócio do terreno, filho? Pode? E quando eu cheguei aqui hoje, ele falou para mim que o terreno onde ele mora, onde ele sempre morou, que vocês sabem, quanto tempo você está na igreja? 30 anos? Uns 30 anos, não é? O terreno onde ele sempre morou está sendo agora questionado na justiça. Então nós vamos orar por eles, amém? Bota aí o nome dele no ministério de oração, viu, os irmãos da oração, para que ele possa resolver essa questão aí, tá bom? Vamos ajudar o irmão Hamilton a resolver essa questão do terreno, para que ele não seja despejado do lugar onde ele está. Amém, Hamilton? Amém, Maria? Vamos orar, em nome de Jesus. Depois, o amor é o quê? O amor é pacificador, gente. O que Paulo vai dizer? Ele vai dizer, façam todo o possível para viver em paz com todos. Não retribua ninguém mal por mal. Não deixe de vencer o mal, mas vença o mal com... O crente em Jesus Cristo é embaixador do bem. É pacificador. Ele é propagador da paz. Não é alguém encrenqueiro. Gente do céu. Crente em Jesus Cristo encrenqueiro, combina, gente? Não combina. Combina? Não combina. Os crentes no Senhor Jesus Cristo, a começar pelo pastor Jonas, nós precisamos apaziguar, nós precisamos promover a paz. E se depender da gente, onde a gente puder levar a paz, nós vamos levar. Jesus é o mestre da paz, Jesus é o propagador da paz. Ele mesmo disse que paz Ele daria aos nossos corações. Vocês conhecem mulher barraqueira? Na nossa igreja não tem, mas eu conheço umas. Já viram aquelas pessoas que gostam de fazer barraco em festa de Natal de família? Ei, Jesus amado, não é só Jesus na causa. É só ter uma festa de família, tem alguém para fazer barraco, não é? Aí se vocês fizerem, não digam que vocês são minhas ovelhas, tá bom? Dizem que vocês são do padre Marcelo Rossi, vocês são do... Porque as ovelhas de Jesus Cristo, aquelas que fazem parte do reino de Deus, são aquelas pessoas que são apaziguadoras, que são contra as guerras, que são a favor da paz, que se depender de mim, se depender de vocês, a gente precisa viver em paz uns com os outros. Amém, gente? Essa ida ao altar para viver essa nova vida não é uma coisa fácil, mas é uma ida ao altar para dizer, Senhor, não vou conseguir sozinho. Vocês entendem isso? Eu não vou conseguir sozinho, porque vida começa no altar. Abraão, onde chegava, erguia um altar. Noé, quando saiu da arca, ergueu um altar. Elias, para lutar com os profetas de Baal, restaurou o altar. A vida começa no altar. Ninguém vai viver essa nova vida se não for primeiro para o altar. E aí, onde quer que eu chegue, que a guerra, eu vou pregar a paz. Toda briga da igreja, eu vou ser um apaziguador. Eu não vou colocar lenha na fogueira. Eu vou ser um apaziguador. E eu já tive que fazer isso várias vezes, como pastor. Vem cá, meu irmão, o que está vendo? Vem cá, meu irmão, o que está acontecendo? Eu falei, epa. E o amor de Cristo, que nos constrange, porque fomos tão amados por Ele, é esse amor que devemos ter uns para os outros, não é? Eu já ensinei vocês como fazer. Tem gente nova na igreja. Erga uma mão para o céu, e erga uma mão na direção daquele irmão que você não está se dando bem. Você está com a cara virada para ele.
Quando você faz assim. E você vai dizer: Senhor, que o teu amor entre pela minha mão esquerda, atravesse meu coração, saia pela minha mão direita e possa atingir esse irmão. Não é o amor que eu tenho, porque o meu amor é falho. Meu amor é de natureza pecaminosa. É o amor que eu estou recebendo de Deus, a fonte é Deus. Se você sair do culto agora e você ver alguém, um irmão assim para você, você já sabe, ele está orando para o amor de Deus passar no coração dele e me abençoar, não é? Fernanda, tchá! O Max eu nem faço, porque o Max não dá para fazer assim, tem que fazer assim. Não é você não, Max, é o Max do teu lado aí. Vocês sabiam que vocês dois são Max, né? É do teu lado, Mas é o outro Max, não é você. Você dá para fazer assim, o outro tem que fazer assim, entendeu? Jesus amado, que Ele nos ajude, que esse amor que a gente bebe na fonte de Deus possa abençoar as outras pessoas que vivem conosco, convivem com a gente na igreja. Depois, o 8º e último, o amor não se vinga. O amor não se vinga. Aí o irmão apronta uma para você. Você diz assim: vai ter troco. Vai ter troco, pode aguardar. Fala para ele: a tua batata está assando. Tua batata está assando. Isso é coisa da velha natureza, do velho homem. A nova natureza está dizendo assim: entrega essa pessoa para Deus. Lá em Timóteo, Paulo diz assim: Alexandre o latueiro muito me incomodou. Entreguei ele para Deus. Ele não disse assim: Alexandre o latueiro me incomodou, vou pegar ele. A batata dele está assando. Ele fala assim: entreguei ele para Deus. Agora essa nova natureza diz que quando alguém faz o mal para você, você precisa entregar essa pessoa para Deus. E não diga assim: Deus vai te pegar. Pode aguardar. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, você vai ver. Pode esperar, que a mão de Deus vai pesar sobre você. Não é nesse sentido. É dizer: Senhor, esse irmão tem me oprimido, essa irmã tem me oprimido. Oprimir é colocar uma pedra sobre os seus ombros, sabe? Você fica pesado por causa daquele irmão, daquela irmã, daquela situação. Você fala assim: Senhor, eu quero entregar esse irmão para o Senhor. Quero entregar essa irmã para o Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o nosso vingador, Ele é o nosso defensor. Ele vai cuidar disso para a gente. É a mão de Deus que vai pôr tudo em dia. E sabe o que eu aprendi quando eu comecei a meditar nesse texto? É que Deus não vai descer um raio na cabeça dele. É que Deus, pelo seu amor e a sua graça, vai quebrantar o coração dele, vai quebrantar o coração dela. Sabiam disso? Eu já tive muitas situações assim, de pessoas que foram contra a igreja, ou contra os líderes da igreja, desses anos todos de ministério, e que Deus operou de forma extraordinária, abençoadora, porque Deus faz as coisas, Deus quebranta os corações, Deus se manifesta através de nós. Todas as vezes que você entende que esse amor é diferente do que a gente acha que é certo, a gente começa a viver o amor de Deus. Romanos 12 é um capítulo para a igreja. Tem uma sequência. Vai para o altar. Faça o seu sacrifício vivo. Esse é o vosso culto racional, inteligente. E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como, pastor? Se esvazie de você mesmo. E baixa a bola. Todos estamos aqui por causa de Cristo. E aí você é inserido no corpo, o corpo da igreja. Você recebe dons espirituais. E aí você começa a viver uma forma diferente de amar, de acolher, de abençoar o outro, de servir o outro, de fazer diferença na vida do outro. E a igreja vai crescer em amor. E esse crescimento da igreja em amor é a maneira como nós vamos ser reconhecidos lá fora. Todo mundo entende? É as pessoas olhando para nós e dizendo: nossa, aí IBB é uma comunidade incrível, maravilhosa. Tem gente perfeita? Não. Tem uma turma lá que, olha, só Jesus na causa.
Mas uma coisa eu vejo, eles amam tão profundamente uns aos outros, e eles acolhem tão bem uns aos outros, que isso me fascina. Se eles me derem uma oportunidade, eu vou querer fazer parte dessa igreja. Eu quero viver essa experiência na minha vida. É poder experimentar o amor de Deus sobre mim. E aí seremos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. O último slide é uma oração. É a minha oração durante esses dias. Que Deus possa... Pode mudar aí, por favor? Que Deus possa fazer com que, pelo menos alguns de nós, possam abrir o coração para o Espírito Santo nos fazer beber desse amor e viver desse amor. Max, eu te amo, você sabe, né, filho? Eu mexo com ele, depois eu tenho que dizer eu te amo. Espírito Santo de Deus, toca no coração de algumas pessoas aqui hoje à noite, para que digam assim: eu quero viver esse amor. Eu quero experimentar, viver esse relacionamento engraxado pelo amor de Deus. Eu quero beber dessa fonte. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Você pode dar a mão aí nos corredores, uns para os outros. Você ainda lembra do nome da pessoa que está do seu lado? Se não lembra, pergunta. Pelo amor de Deus, pergunta aí. Tá bom. Amém. Queridos, essa é a nossa igreja. São essas pessoas, todas imperfeitas, a começar pelo pastor. E Deus nos deu a graça de vivermos em comunhão, de vivermos juntos, de sermos igreja, de fazermos parte de um corpo. Humildade no coração. E dizer: Deus, eu quero beber dessa fonte, essa fonte de amor. Agora você vai orar por quem está à sua direita, tá bom? Você já sabe o nome dessa pessoa, ora por ela, diga: Deus abençoe esse querido, essa querida. Cuida dela, Senhor. Mas você vai dizer: Senhor, se o Senhor quiser me usar para mim ser bênção na vida dela, se o Senhor quiser me usar para ser bênção na vida da igreja, eu não sei o que, Senhor, mas se tiver alguma coisa que eu possa fazer para um irmão, para uma irmã da nossa igreja, me usa, meu Deus. Eu quero viver isso que o pastor pregou hoje à noite, esse amor diferenciado, que não é de mim mesmo, mas é do Senhor. Se eu puder dar uma cesta básica, se eu puder pagar um talão de fatura de água, de luz, se eu puder dar um abraço, se eu puder fazer uma visita, se eu puder honrar alguém, Senhor, me usa, eu quero ser instrumento do Senhor. Olhem para mim agora. Tinham 2 vizinhos. Eles moravam perto, tinham 2 sítios. Um vizinho fez uma horta, uma lavoura, e cuidou muito tempo, trabalhou muito tempo naquela horta, quando a horta estava bonita. O outro vizinho tinha um cavalo que estava amarrado. Mas o cavalo se soltou e foi lá e comeu a horta, que o cara tinha meses preparado. Quando o vizinho viu o cavalo, foi dentro de casa, pegou um rifle e matou o cavalo. O vizinho, quando chegou em casa e viu que o cavalo tinha se soltado, foi atrás do cavalo e descobriu que o vizinho tinha matado o cavalo. Ele foi em casa, pegou um revólver e matou o vizinho. A mulher do vizinho, quando olhou o seu marido morto, falou: que vizinho desgraçado. Foi olhar, pegou a arma, foi lá e matou o vizinho. O filho do vizinho, quando chegou em casa e falou: quem matou o meu pai? Foi a vizinha aí do lado. Ele falou: meu Deus. Foi lá, pegou a arma e matou a vizinha. Aí Deus perguntou para o diabo assim: o que você fez? E o diabo falou: nada, eu só soltei o cavalo. O restante é a maldade que já está no nosso coração. O diabo só soltou o cavalo. Essa é a velha natureza.
que Deus está dizendo: isso acabou. Agora nós vivemos numa nova aliança. E nessa nova aliança, a gente vai falar com o vizinho que o cavalo dele está solto. Senhor, abençoa o teu povo, fortalece a tua igreja, derrama da tua graça. E, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver esse amor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos beber dessa fonte, porque o Senhor é amor. O Senhor é amor. O Senhor é a própria manifestação do amor em Cristo Jesus, morto na cruz. Jesus é a manifestação de amor, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício por cada um de nós. Agora, Pai, nos ajude a experimentar mais desse amor e crescer nesse amor, para que possamos olhar para a nossa igreja com acolhimento, e que as pessoas que aqui chegarem possam ver Deus em nós, Jesus em nós, o Espírito Santo atuando em nós, que a mão do Senhor nos fortaleça, e que teu Espírito Santo nesta noite esteja tocando muitos corações aqui, Pai, para viver esse amor, experimentar esse amor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.